Boa tarde, o programa Viva Melhor começou trazendo informação para melhorar o seu dia. Hoje vamos falar sobre violência contra a pessoa idosa. As denúncias vêm aumentando em todo o país. Entre as mais comuns estão negligência, tortura psíquica e maus tratos. Para que estes números caiam, é preciso a conscientização e o combate a estes atos. Para conversar com a gente aqui no estúdio, a professora do curso de Serviço Social, Maria Cristina Araújo, de Brito Cunha. Fique com a gente, o Viva Melhor está no ar. Hoje o Viva Melhor fala sobre violência contra a pessoa idosa. E para conversar com a gente, aqui ao meu lado, Maria Cristina Cunha, coordenadora de Serviço Social e outros cursos aqui no Unicesumar, né, Maria Cristina? Isso mesmo, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de ter esse espaço para a gente falar um pouco para o público que nos assiste da importância de um tema tão relevante, na verdade muito preocupante. Os indicadores não são nada bons, né? A violência contra a pessoa idosa. As pessoas devem se perguntar, mas gente, isso acontece? E acontece numa escala absurdamente, né? E acelerado, tal qual nós estamos vivendo o envelhecimento populacional. Aliás, é um fenômeno mundial. Não é só o país, mas, no entanto, diferente dos países desenvolvidos, um país como o nosso, subdesenvolvido, é um envelhecimento muito acelerado, que nos assusta muito no sentido de não estarmos preparados. Até porque, vamos pensar, né, Vanessa, nós não temos a cultura do envelhecimento. Perfeito. Na nossa sociedade, é até falta de educação a gente perguntar a idade. E nós vivemos aí, principalmente as mulheres, nos escondendo, né, para não deixar aparecer os cabelos brancos. Mas aí a gente tem que refletir mesmo, né? Mas o porquê que nós temos medo desse envelhecimento? Que sentimento é esse que nos causa? Será que não é porque exatamente não é uma fase da vida que nós deveríamos viver mais, que a própria ciência nos permite hoje, a longevidade? No entanto, nós temos medo. Todo mundo, se eu perguntar assim, Vanessa, você quer viver até quantos anos? Nossa, eu quero viver para mais de 100 anos, né? A expectativa de vida mudou, não é? Para as mulheres, inclusive, está aí na casa dos 79 anos, não é? Então, veja que realmente nós temos um desafio muito grande na sociedade contemporânea, porque esse envelhecimento populacional, né, dessa forma acelerada do jeito que está, nós não temos essa cultura, nós não tivemos o tempo para nos prepararmos, não é? E isso tem impacto na economia, na previdência social e em políticas públicas em geral, saúde, educação, habitação. Já pensou a gente pensar assim, nossa, no país vão ter mais velhos do que jovens. Caramba. Não é? 2030 está batendo a porta e nós vamos estar no ranking da 5ª maior população de idosos no mundo. Não é? E é o que você falou, e preocupante, nós não estamos preparados. Eu acredito que essa realidade cada vez mais está sendo comum na vida de todos, porque, de repente, a gente tem um idoso que, por algum motivo, tem que retornar para a casa dos filhos, né? Seja porque não estão conseguindo mais viverem o dia a dia sozinhos, né? Ou perde né? O marido perde a esposa, por exemplo, não consegue ficar sozinho, volta para a casa dos filhos, ou é colocado em uma casa de repouso, né? E daí, às vezes, sai fora da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, Maria Cristina? E isso é interessante que você fala, porque, veja bem, tá?
de repente você era o centro, não é? E você estava comandando, principalmente as mulheres, né? Tem a feminização da velhice, porque as mulheres, porque se cuidam mais, fazem os seus preventivos, né, com muito mais, de uma forma muito mais sistematizada, regular, do que os homens. Por isso, e também se expõem muito a riscos, né? Então, os homens vivem menos, as mulheres vivem mais, em torno de 51%, né, a mais que os homens. Então, nós temos muito mais mulheres idosas do que em relação aos homens. Caramba. Olha que interessante esses indicadores. Aí, quando a gente pensa, olha, tá, de que forma que eu quero envelhecer? Se eu conseguir, porque também tem uma coisa que eu acho muito importante, até para a gente ir conscientizando as pessoas. Você vai envelhecer conforme os investimentos que você fez durante toda a jornada. Não é hoje. Agora, tá? Então, assim, qual que foi os hábitos, né, de saúde, de costumes, desde a infância, adolescência, fase adulta, né, para você chegar nesse envelhecimento. Então, o envelhecimento é resultado de tudo que você fez. Aí, quando você pensa, poxa, legal se você tem autonomia e decidir se eu quero morar com o filho, se eu quero morar sozinha, se eu quero ir para uma instituição, é o protagonismo da pessoa idosa que a gente precisa colocar na mesa também. Perfeito. Entendeu, Vanessa? Porque o que acontece quando você falou, falece, né, um dos cônjuges, né, papai ou mamãe morreu. Ai, vou levar papai para morar comigo. Não, vou levar mamãe para morar comigo. Né? Mas veja, você passou toda a tua vida, tua casa, é um porta-retrato, aquilo é pertencimento, porque sempre assim, as reuniões foi na casa da mamãe, a reunião foi na casa dos meus pais, então tem uma referência também para a pessoa. A partir do momento que ela é retirada, porque normalmente não se pergunta o que você quer fazer, com quem você quer morar, ou você prefere ficar. E é onde vem também, né, os indicadores nos mostram que o maior abusador é o familiar, e é o familiar mais próximo, que é um filho ou que é uma filha. Tá? Então, essa questão da negligência, questão da violência psicológica, do abandono, né, violência física e também a violência financeira e patrimonial. Quem já não ouviu falar quantos idosos que eles são realmente saqueados, certo? Porque fazem empréstimo no nome, porque eles recebem a aposentadoria, né? Então, eles têm o empréstimo, o crédito lá consignado, que já vem um desconto. Quantos idosos que já chegou e não tinha mais nenhum centavo para receber, que já estava todo empeorado no banco. Nossa. Fora outras violências mesmo de pegar a curadoria para responder financeiramente. Muitos idosos, quando vão verificar, nem aquelas economias que ele guardava anos e anos, que é uma cultura, eu quero guardar um dinheirinho, né? Ficam totalmente sem. Caramba! Né? Então, daí começa uma situação que nós temos que realmente entender esse contexto do envelhecimento, essas relações com a família, porque muitas vezes, com a família está seguro, imagina, que dó, como que alguém abandonou, deixou numa instituição de abrigo. E aí eu faço aqui também um outro apontamento. Pessoal, instituição de longa permanência, que a partir do Estatuto da Pessoa Idosa, não é nem do idoso, é da pessoa idosa, Lei 10.741, de 2003, né? Onde está previsto que situação de abrigamento é só quando não há mais qualquer vínculo familiar, tá? Que houve um total rompimento. Não tem mais, vai morrendo, a pessoa não tem condições de manter a sua própria sobrevivência.
ok? Então, nós temos, né, que pensar nessas instituições para atendimento. Mas não como, né? Qualquer situação, vou levar minha mãe para uma instituição. Primeiro porque a pessoa tem que decidir se é isso que ela quer. E tem que ter uma opção de escolhas também. Interessante, dar a escolha, né? Que é o protagonismo que tão bem você falou. E quando chega naquela situação que também a gente, né? Muitas vezes a gente presencia e fica sabendo que o idoso já não consegue mais ficar sozinho, porque já existe risco para a saúde dele. Junto com a família, às vezes vive um cenário não muito pacífico, vamos falar assim. O que essa família faz? Às vezes o idoso não pode mais decidir sozinho. Aí sim, né, Vanessa? Por isso que tem que se avaliar a partir de um relatório técnico, né? Então, assistentes sociais junto, né, com psicólogos, o próprio médico, né, que está acompanhando, que vê e que identifica uma situação eminentemente de riscos. Aí está num outro patamar, né? Uma equipe, que é o ideal, uma equipe multidisciplinar vai olhar para todo esse contexto familiar, social, econômico, e aí sim há vários encaminhamentos e até pela própria promotoria pública da indicação, porque ali, cada vez mais as famílias estão monoparentais, né? Reduzidas. E às vezes a família, claro, a gente sabe que sempre tem os dois lados, mas às vezes a família está ainda naquela rotina, né? A filha trabalhando, o marido, né, da filha ali tá trabalhando também, os filhos naquele ritmo, né? E às vezes cuidar daquele idoso sozinha vai ser um pouco mais complicado. É até um paradoxo, mas vamos lá, né? A gente não quer colocar em risco nenhuma pessoa idosa, mas também o lugar do idoso é com a família. Precisa ter arranjos para se garantir que em casos extremos a gente pense numa institucionalização, que ele vai ser só mais um número, vai ser só mais uma pessoa que vai constar lá no censo de pessoas abrigadas. Entendi. Certo? Então, me fala dessa parte que eu acho que falta até informação em relação a isso, que o poder público, ele entrega muitos serviços para a população. Recentemente eu trouxe uma geriatra aqui, foi uma entrevista muito bacana que a gente fez, e ela já trabalhou na Prefeitura Municipal e falou dos atendimentos que são feitos ao idoso nas residências. Né? Que se você vai, às vezes, pede num posto de saúde, os profissionais vão até a sua casa e até, às vezes, faz aquele trabalho de conversa com a família. Porque, às vezes, a família pega desprevenida mesmo e não sabe como lidar, desde aqueles coisinhas básicas, né? E a geriatra até comentou do adoecimento, às vezes, de uma família toda, quando o cenário muda. Conta pra gente, você está junto com a promotoria também, fazendo esse trabalho e acompanhando esse trabalho junto à pessoa idosa. Hoje a população tem que pode usufruir aí de uma promotoria do município? Tá, então vamos lá, né? A gente primeiro tem que falar responsabilidade do Estado, tá? Está lá no artigo 230 na Constituição Federal. E a partir da Constituição Federal, nós temos a Política Nacional do Idoso, da Pessoa Idosa, e depois o Estatuto da Pessoa Idosa, que são marcos muito importantes, onde o Estado efetivamente assume as responsabilidades e diz também o que é responsabilidade da família e da sociedade como um todo. Perfeito. Porque todos são responsáveis, né, para garantir uma vida digna, um envelhecimento digno, com respeito, que é o que a gente espera. Quando eu falo assim, aí o Estado assume, aí a gente tem que pensar, a gente tem uma política de assistência social e lá na proteção básica, né, que são os CRAs, para fazer um atendimento de fortalecimento de vínculo familiar. E às vezes as pessoas não sabem. Ali é um serviço de convivência. Às vezes está aquela pessoa idosa em casa, sem nenhum entretenimento, só na frente da televisão, né, em solidão, quando muitas vezes ele poderia estar inserido ou reinserido,
né, na sociedade, em espaços comunitários. Ok? Ainda dentro da política de assistência social, a gente tem o serviço de referência especializado, que são os CREAs. Aí já é para prevenir riscos de violência. Há sinais, proteção básica detecta que ali pode desenvolver realmente um agravo muito grande para aquela pessoa idosa. Então, já aciona a equipe técnica do CREAS, que é o serviço especializado, para tentar verificar o que está acontecendo para não chegar na situação que seria, então, o abrigamento. E do ponto de vista da saúde, nós temos a equipe, né, de estratégia saúde da família. Inclusive, nós temos um ganho muito grande. Quando você fala da questão dos cuidados, nós ganhamos, né, em 2023, como agora incorporado ao SUS a política de cuidados. Olha que legal. Ou seja, é aquilo. Eu não tenho o mínimo desejo de colocar minha mãe numa instituição, numa clínica de repouso, seja que nome se dê. Eu gostaria muito, mas eu não tenho tempo, eu estou numa idade produtiva, né? E eu preciso. E então o Estado começa agora a assumir essa política de cuidado. Cuidador do outro, cuidador de si mesmo. Por que acontece? A pessoa tem uma jornada de trabalho e ela compatibilizar o cuidado de uma pessoa idosa com o trabalho, com a família, é muito desgastante. E não tem recurso para pagar um cuidador. Justamente. Né? Então, é isso que a gente tem colocado na pauta da agenda política, a importância de se incorporar a política de cuidado, inclusive do cuidado paliativo, que já são aquelas pessoas que têm, né, uma situação terminal, né, para que tenham esse atendimento domiciliar. Perfeito, gente. Ou seja, a família não está sozinha, né, Maria Cristina? A gente continua conversando aqui com Maria Cristina Cunha, que é coordenadora de serviço social aqui do Unicesumar, sobre a pessoa idosa, os cuidados e a violência contra essas pessoas que vem crescendo aqui no Brasil, e Maringá também não é diferente. A gente volta, continue com a gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos com o nosso Viva Melhor. Hoje o tema é violência contra a pessoa idosa. Comigo aqui no estúdio, Maria Cristina Cunha, coordenadora de serviço social aqui do Unicesumar, que está passando informações preciosas. Falamos no primeiro bloco e eu quero reforçar. A família que tem essa pessoa idosa, esse idoso em casa, não está sozinha, né, Maria Cristina? Perfeito. E é isso que a gente quer, que as pessoas também busquem os serviços, tanto na saúde pública, né, como no CRAS, que é um centro de referência da assistência social. Porque lá ele vai ter, a família vai ter esse apoio, vai ter as orientações com técnicos que vão poder identificar, inclusive, quais são essas dificuldades, porque muitas vezes a pessoa fica tão adoecida, que ela fica mais adoecida até do que o cuidador, fica mais adoecido do que a pessoa idosa. Sim. Então, ele precisa desse olhar do cuidado também, ele precisa desse atendimento, muitas vezes até terapêutico, ser incluído em grupos terapêuticos, sabe, Vanessa? Então, isso tem como se buscar, tem como se avaliar e nunca nós podemos julgar. Eu acho que não cabe nenhum julgamento, porque eu costumo dizer, até em sala de aula para os nossos estudantes, né? O envelhecimento, ele é subjetivo. Vanessa, nós podemos ter a mesma idade. Claro que não, né? Gente, eu não tenho vergonha de dizer, eu estou com 61 anos, muito bem... Nossa, 9, super ativa. Muito bem resolvidos, mas assim, o envelhecimento não é igual. Cada um envelhece conforme as condições. Perfeito. Então, eu não sei se hoje você é uma pessoa idosa, mas eu não sei se você foi uma mãe, sabe?
que realmente acolheu, que deu. E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas cada um compõe a sua própria história, tece a sua própria história. Um pai que, sabe, muitas vezes abandonou até os filhos lá de criança e aparece depois já idoso e requerendo atendimento. Pessoal, nós temos serviços para atender essa população. Então, isso é o que a gente precisa divulgar. Legal. Busque sempre esse suporte que é tão necessário. Perfeito. Já falamos aqui no programa dos postos de saúde, que é uma porta de entrada. Sem dúvida. Né? Onde mais? Primeiro falando dos atendimentos, né, de apoio para essa família. Onde mais essa pessoa poderia entrar em contato? Gente, nós temos um trabalho maravilhoso no SESC, que tem... Ele é pioneiro. O SESC veio desde a década de 60. É a primeira instituição que começa a identificar essa demanda, né? E vem trabalhando cada vez mais com N ações para a pessoa idosa. E quando a gente fala, e isso está lá, né, como uma das diretrizes da ONU, né, nós temos que pensar nesse investimento na perspectiva do envelhecimento ativo também. Nós temos que pensar na qualificação dessas pessoas para que elas vão precisar permanecer mais tempo, inclusive no mercado de trabalho, mas elas precisam de qualificação. Né? Elas precisam ter oportunidade de acesso à educação. Olha, né? Que legal. Então, nós temos muitos espaços para que, né, você possa ir ainda tirar da gaveta projetos que às vezes você não teve condições da juventude ou na fase adulta, porque você estava envolvida para criar sua prole, fazer sua vida. E agora é hora não de se recolher aos aposentos e esperar a morte chegar. Eu costumo dizer isso, né? É buscar e entender. E a gente fala assim, nossa, o Brasil envelheceu. Pessoal, o Brasil envelheceu. O mundo, né? O mundo envelheceu. Graças a Deus, isso é um ponto positivo, né? Graças à ciência, né? Que tantos investimentos que foram feitos para se chegar nessa longevidade. Mas a gente precisa continuar investindo em serviços. O maior desafio é esse, para o poder público principalmente. Em serviços, em oferecer, não só para a pessoa idosa como protagonista desse processo, mas também para a família nesse papel de cuidador, seja formal ou informal. Se precisa desse atendimento, até de capacitação também. Por exemplo, como que se lida com uma pessoa que tem um Alzheimer? Verdade. Entendeu? Precisamos aprender muito nessa área. E nós temos uma rede de apoio, uma rede internacional, né, desde 2006, numa Assembleia da ONU, e ela vem se intensificando cada vez mais, e no Brasil, principalmente, dado esse envelhecimento acelerado. Então, vamos investir cada vez mais em programas e projetos para atendimento da pessoa idosa e da família. Maravilha! Para a gente finalizar, Maria Cristina, a gente começou falando da violência contra a pessoa idosa. Mês passado foi um mês que teve muita conscientização para essa violência, né? Para a importância da redução desses números. Quais canais para a pessoa poder denunciar essa violência? Seja ela, até citei alguns, maus tratos, negligência, tortura psíquica também. Quais caminhos? Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Disque 100, gratuito, né? E também, pessoal, porque às vezes assim, é igual briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Gente, a gente tem debatido muito sobre isso, né? Sim. E da pessoa idosa nós temos que mexer nessa colher, sim. Nós temos que denunciar, né? Saber esses canais, a campanha, né, que a gente vem intensificando mais para diminuir esses índices de violência, é informação, é comunicação, é saber acessar esses veículos. Disque 100 e também, se for uma situação que coloque em risco até iminente de morte, polícia mesmo. Caramba. 190, pessoal. Discar. Tem alguns estados, alguns municípios que têm até a delegacia especializada da pessoa idosa. Olha. E nós temos cada vez mais, inclusive Maringá não tem, né? E a gente tem uma necessidade, uma demanda mesmo para que nós possamos atender mais dignamente,
proteger, nós estamos falando de proteção. Então, isso só vai diminuir quando? Quando eu, quando você, quando toda a sociedade estiver, de fato, conscientizado, né, que o lugar do velho é o lugar de respeito, de reconhecimento, de sabedoria. Ele sabe contar toda a história, porque ele passou, ele viveu isso. Que lindo! E como você falou, que me marcou, de protagonismo também, né, Maria Cristina? Muito obrigada por essas informações preciosas. Eu que agradeço. Obrigada e conto com você de novo aqui. Sem dúvida nenhuma. Volto quantas vezes me chamar. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. Nos encontramos no próximo Viva Melhor.